Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para retratar um tema bem simples, né? Sobre a questão de exclusivismo e seita. Seita é toda aquela que diz que a salvação é só ali, ou adiciona alguma coisa à Bíblia, ou traz Jesus mais alguém, né? Como se tivesse uma quarta pessoa na Santíssima Trindade, ou a Bíblia mais algum livro. Olha só. Quando o livro ele vem para complementar o que está na Bíblia, né, te ajudar a ter uma compreensão das Escrituras Sagradas, é válido, mas eu não posso colocar esse livro como uma fonte inspiradora de igualdade com a Bíblia. Não posso fazer isso. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou dar dois exemplos aqui, bem simples. Pessoal que frequenta a EBD sabe que isso aqui é uma revistinha, né? Isso aqui é para ajudar a entender. É como se fosse uma Bíblia de estudo. Que tem as explicações aqui dentro, certo? E tem as referências bíblicas. Só que aí aqui tem um detalhe, né? Aqui não tem distorção bíblica. Não. Aqui tem um complemento para te ajudar a entender as escrituras. Isso aqui, ó, é um livro. Olha o nome aí, ó. Manual de Escatologia. Ok? É um livro que complementa a Bíblia. Mas eu não posso pegar esse livro aqui e colocar ele de igualdade com as escrituras. Eu não posso fazer isso. Mas ele ajuda a você a interpretar as escrituras. Te ajuda no auxílio de estudos. Agora, o ruim é quando o livro ele vem para distorcer o que está nas escrituras ou acrescentar coisas que não está na Bíblia. É aí que começa o perigo. Em algumas seitas por aí faz exatamente isso. Eles fazem o oposto daquilo que está nas escrituras. Quando não consegue reescrever a Bíblia, eles adicionam alguma coisa a mais a ela. Isso é a característica de uma seita. Outro problema do exclusivismo. Salvação é só aqui. Salvação só está em um lugar. Um outro problema. Porque aí você tem que parar o seguinte. Vai falar, peraí. Se a salvação está só em tal denominação, por que o nome dela não aparece nas escrituras? Já começa aí, né? Porque na Bíblia não tem nenhum nome de nenhuma denominação lá dentro. E agora? Porque a igreja foi formada em Atos dos Apóstolos capítulo 2. O cristianismo é fruto do contato que as pessoas teve com o Senhor Jesus Cristo. Naquela época, né, na igreja primitiva ali, quando Deus levanta, né, através do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo levanta o apóstolo Paulo ali, começa o ministério do apostolado de Paulo, ele começa a fundar as igrejas naquele tempo, né? Em cada localidade tinha uma, assim como aconteceu lá nas cartas de Apocalipse, né, direcionadas às igrejas ali e tal. Cada lugar tinha um nome específico. A pergunta que fica pra gente é, vou voltar um pouco no tempo, será que naquele tempo tinha nome de instituição? Será que tinha alguma placa lá dizendo, senhor, essa igreja aqui é tal nome e tal, denominação, instituição tal? Nós temos que colocar em consideração que nós estamos em outro século, outra era. Então não é assim, não dá para saber com clareza, mas tinha um templo lá, tinha uma sinagoga ali, tinha um lugar ali onde as pessoas se reuniam com doutrina, com louvores, com salmos, com profecia, manifestações de dons, maravilhas que aconteciam lá. Será que em Corinto tinha uma placa de uma denominação lá, escrito o nome e tal?
Não dá para saber, né? Mas tinha lá uma localidade específica onde tinha homens ali, né? Dirigentes ali, pessoas dirigindo o culto. Se eu falo que a salvação está só em tal lugar, então todos que vieram antes daquela denominação existir estão no inferno. Porque se a salvação está só ali dentro, você percebe aí já o tipo de ensinamento errado, né? Esse lugar, em vez de transformar a sua vida, ele vai acabar deixando você doente. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai começar a olhar só para o erro das outras denominações. Você não vai conseguir mais olhar para você. Você vai conseguir ter a capacidade de olhar para os erros das pessoas, vai ter a capacidade de espiritualizar tudo, ver defeito em todos e pecado em todos, e você já não consegue mais olhar para você. Você já não consegue mais ter humildade. Aí sabe o que você vai começar a querer fazer? Pregar a salvação para as pessoas que já é convertida, para arrancar elas de outras denominações e levar para a sua. E aí agora eu te falo, que base bíblica tem para isso? Será que o apóstolo Paulo iria fundar uma denominação em Corinto e arrancar as pessoas de Colosso e levar para Corinto, tirar de Corinto e levar para Colosso ou vice-versa? Exclusivismo é isso, só ali está certo, o resto está tudo errado. As doutrinas devem ser expostas, de fato, porque infelizmente a gente, querendo ou não, a gente sabe que no nosso meio tem doutrinas erradas, baseando salvação em tal coisa, baseando salvação em comida, por causa da guarda de sábado, ou por causa de outra coisa, ou até mesmo um costume que não tem nada a ver com as escrituras, ou às vezes que pessoas que distorcem as coisas ao bel prazer, para afirmar aquilo que ela quer e não o que a Bíblia diz. Acontece isso. Adiciona doutrinas que não estão nas escrituras, ou até mesmo vai além daquilo que está escrito. Isso é característica de seita. Tem que tomar cuidado com isso aí. Eu fico imaginando o que vai acontecer com algumas denominações no futuro. Eu vou falar um negócio muito forte aqui. Eu não sei por que Deus me fez lembrar disso aqui agora, mas eu tenho a certeza que vai fazer um bem danado para muita gente. Eu tava voltando para casa da escola de noite e Deus me concebeu, né, senti de gravar um áudio dentro do grupo. E o recado que Deus tinha me dado aquela noite foi: avisa que tem muitos pastores que vai ficar na tribulação com as denominações, com os membros dentro. Tem pessoas que estão dentro da igreja e vai ficar para trás na tribulação. Tem pastores que vai ficar com as suas ovelhas em pé no período tribulacional. E aí, como é que eles vão se explicar depois? Meu, tem muita coisa errada. Meu. Tá ficando estranho o evangelho hoje. Ah, só aqui tá certo e vem pra cá que aqui vai ser benção. Já tentaram arrancar eu de onde eu tô, eu falo, não vou de jeito nenhum. Eu vou lá fazer o que lá? Ficar doente mais do que eu já tô? Eu tô bem onde eu tô. Já cansei de falar para alguns irmãos, falar, meus irmãos, se eu sair da onde eu tô e for para outro lugar, eu vou embaixo de oração. Só que tem que colocar na cabeça o seguinte: e se Deus não quer que eu saia de lá? E como é que fica isso aí agora? Olha, eu vou falar uma coisa, eu vou dar um conselho muito sério, viu? Procura saber as doutrinas que está sendo ensinado para você, quais são as declarações de fé. É só Jesus o suficiente, só a Bíblia o suficiente? Se for só isso aí, beleza. Se tiver mais alguma coisa, você fala, você crê mais nisso aqui e mais em tal fulano, já começa complicado. Às vezes quando eu vejo algumas coisas que dá polêmica na internet, né? De algumas exposições assim, até mesmo distorções bíblicas, né? Com versículos de outros capítulos isolados.
Eu fiquei até preocupado de convidar a pessoa para denominação, né, para poder cultuar com a gente. Eu acabei tendo esse tipo de preocupação, né? Porque daí se de repente eu levo a pessoa para lá, a pessoa vai falar, pô, você me trouxe para cá para falar que isso aí é pecado? Pecado é tudo aquilo que fere o princípio bíblico. Eu vou citar alguns exemplos básicos: bebida alcoólica, drogas, cigarros, é, prostituição, pornografia, entre outras coisas, né? Adultério. Deixa eu ver o que mais. Tem mais coisas aí, viu? Xingar palavrão, falar mal da vida dos outros. Entendeu? Essas coisas sim é pecado. Agora começar a colocar pecado em outras coisas que não tem nada a ver. Ah, porque a unha grande é pecado. Você já começa a sair fora do escrito. Tem alguma base bíblica para falar de unha? Não tem. O negócio tá complicado, viu? Tá complicado mesmo. Tem que tomar cuidado com esses negócios de trazer doutrinas da igreja, né? Trazer regras ou regime interno, né? Que é o RI que o pessoal fala. Está seguindo o regime interno, se não tem fundamento bíblico em cima daquela base doutrinária, é colocar coisas para salvação, chega a ameaçar as pessoas, falar se não obedecer você vai para o inferno. Às vezes a pessoa faz um malabarismo com o texto da Bíblia. O evangelho era para ser uma coisa simples, mano. Eu não posso pegar o evangelho e querer transformar a pessoa a meu bel prazer. Isso não funciona assim. Deus não trabalha dessa forma, irmão. Entende? Se a transformação não vier de dentro para fora, não vai adiantar nada ficar forçando a pessoa a se transformar pro lado de fora e ela ficar arrebentada pro lado de dentro. Adianta alguma coisa? A seita, ela acaba trazendo heresias, desvia as pessoas do caminho da verdade. Acaba colocando mais jugo pesado em cima da pessoa, em vez de ajudar a pessoa a tirar o jugo, o fardo pesado do pecado e pegar o fardo do Senhor Jesus Cristo, ajudar a pessoa a ir até a renúncia, né? Para ela largar as coisas ruins. E o Espírito Santo fazer uma obra de transformação na vida da pessoa, vai acabar colocando outras coisas que vai trazer benefício nenhum. Não vai ajudar a pessoa em nada. Pelo contrário, vai acabar levando a mais longe ainda do Evangelho. Tem pessoas por aí que sabem que tem lugares que tem pessoas que não vai sossegar enquanto não vê você lá dentro da denominação dela. Eu vou falar uma coisa: placa de igreja não vai salvar ninguém, não, viu? Jesus não vai levar a placa, não, não vai levar o templo para o céu, não. Ele vai levar as pessoas. Pessoas que foi regenerado pelo Espírito Santo, que nasceu de novo. Bem importante de conversar com Deus, entra essa questão também. Fala, Deus, eu estou indo pelo caminho. Não custa nada perguntar para Deus em oração, irmão. Dobrar o joelho e conversar com Deus. Fala, Deus, eu estou indo pelo caminho certo, essa denominação está me ajudando. Mas o que o Senhor diz para mim? Está sendo ensinado certo? Você tem a Bíblia em casa, você tem que confrontar, você não pode sair engolindo tudo de qualquer jeito. É assim, nem os berianos não aceitou quando Paulo chegou assim já de supetão. O pessoal começou a analisar, começou a investigar. Falou, peraí, desse jeito não. Tem que pôr a prova. Precisa ter uma. A Bíblia também tem recomendações para isso. Não até importa que haja heresia entre vós, para os que são sinceros se manifeste primeiro. Pessoa que não tem um estudo básico das escrituras, não conversa com Deus em oração, é preso a falsos profetas, falsas denominações. Se achar que não tem falsa denominação por aí, procura saber aí na internet aí, roda um pouquinho aí. Tomar cuidado.
E vou falar uma coisa, uma pessoa que entra numa seita sem entendimento bíblico, sem visão bíblica, para sair depois é complicado, viu? Porque ela acaba sendo até ameaçada de perda da salvação, que se ela sair dali ela está perdida, que se ela sair dali a porta da graça fechou para ela. Nossa, eu tenho vários exemplos assim no celular, baixado em vídeo. Tem que tomar cuidado com isso aí. Esse lugar, em vez de ajudar a pessoa a ser uma pessoa melhor, vai acabar se tornando uma pessoa pior. Daí começa a fazer as coisas forçadas, não faz as coisas de voluntariedade. Aí complica, hein? Em vez da pessoa sarar espiritualmente, ela acaba ficando mais doente ainda. Exclusivista, que significa que só ali está certo. As doutrinas elas têm que ser expostas na tentativa de saber quais são as doutrinas que estão certas e quais são as que estão erradas. Por quê? Tem doutrinas de homem no meio. Doutrina bíblica é aquela que está dentro das escrituras, que não pega só um isolamento de um texto, mas procura, né, outras referências que vai apontar na mesma direção para não haver choque doutrinário. Choque doutrinário é quando o texto fala uma coisa, outro fala outra, né, e outro fala outra, e se não tiver pelo menos mais de um versículo ou um outro capítulo diferente que vai apontar na mesma direção, para ajudar a chegar ao entendimento, vira uma doutrina contraditória. Acaba até fazendo muitas das vezes adaptação na Bíblia, né? Fazendo uma gambiarra. E colocar aquilo ali como doutrina de salvação. Infelizmente tem isso no nosso meio. As falsas doutrinas têm que ser combatidas, as heresias têm que ser combatidas, as seitas têm que ser combatidas na tentativa de avisar o povo. Falar, vocês tomam cuidado. Muitas das vezes está seguindo tradições humanas que não tem nada a ver com o evangelho. Tomar cuidado com isso aí. Jesus tem que voltar logo, hein? Tem que voltar logo, porque o negócio tá ficando feio, viu? Que eu já presenciei na internet aí de ensinamentos errados, com interpretações equivocadas de textos da Bíblia. Se você não tiver um conhecimento assim, nem que seja um conhecimento básico, né? Tem que dar uma estudada, ver se está de acordo com aquilo que está sendo falado, porque olha, falar um negócio. Tem umas doutrinas aí, meu, que chega a ser um negócio assim perigoso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Doutrina de predestinação, que não tem fundamento bíblico para isso. Você acha mesmo que Deus fez o ser humano predestinou um para ir para o céu, outro para ir para o inferno? Olha a falta de entendimento bíblico disso. Fala para mim se tem visão bíblica para isso. Usando o texto de forma errada, interpretação errada. Você acha mesmo que Deus iria permitir um ser humano vir à Terra com ele predestinado para ir para o inferno, outro para ir para o céu? Aquela parte das escrituras parece que na visão deles não existe, né? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele, sem exceção. Deus não faz acepção de ninguém. Sabe quem que vai para o inferno sozinho? Todas as pessoas. Deus não lança ninguém lá. Nós vamos por causa de consequências, atos e escolhas dela. Deus deu a bênção e a maldição.
É uma questão de livre-arbítrio. Você vai seguir a Deus? Então serve a Deus do jeito que Deus quer. Não de libertinagem. Tá percebendo? Esses tipos de doutrinas são um perigo. Ah, se você rejeitar tal pessoa, você está rejeitando Jesus. Porque foi... Ixi. E complicou, hein? Tem que tomar cuidado com isso aí. Tem algumas denominações por aí, não são todas, tá? Estou usando equilíbrio aqui. Que elas se reúnem para falar mal das outras. Para falar mal mesmo, não é nem sobre a questão de estudar as escrituras, né, de aprofundar, falar sobre essas questões de ensinamento, isso aqui é heresia, isso aqui é perigoso. Essas heresias deturpam as escrituras, afastam as pessoas do caminho da verdade. Tem pessoas que se reúnem para tacar pau nas outras denominações. Eu conheço uma que faz isso. Que é uma questão de ética, né? Eu não vou citar nomes aqui, né? Só você der uma procurada na internet aí, que você acha. Ou mesmo se você quiser tirar alguma dúvida, né? Quiser mandar alguma mensagem para mim, aí eu tenho bastante conteúdo aqui de seitas heréticas. Com os vídeos com uns negócios pesados. Então tem que tomar cuidado. Que nem eu já fiz parte de uma seita. Lá eles rebatizam as pessoas de novo. Fala que os batismos de outras denominações está errado. Tem base bíblica nenhuma. Até mesmo, chega até mesmo fazer uma gambiarra com o texto. Vai falar, não, mas o batismo tem que ser assim dessa forma. E tem regras agora na Bíblia para dizer como é que eu devo batizar uma pessoa. O batismo tem que ser um ato consciente de saber o que você está fazendo. Não pode ser forçado. Ou até mesmo interferência de outras pessoas. Tem que ser uma questão voluntária. Você tem que abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar a sua vida. Senão vira uma bagunça. O problema da seita, ela faz exatamente isso. Quando não tentaram levar para um lugar, tentaram levar para outro. Mas não vou não. Tem lugares aí que eu não vou não. Já recebi o convite já para ir em uma aí que eu não vou nada. Posso ir para visitar, agora para congregar. Vou não, tô bem onde eu tô. Deixa eu quieto ali que. Então tem que tomar cuidado. Como é que eu faço para identificar quando a doutrina está sendo bíblica? Olha o que está sendo explicado em cima do texto. Posso citar uma referência aqui? Vamos pegar. Vou pegar a Bíblia aqui. Pegar um texto talvez pouco conhecido. Vou pegar aqui rapidinho. 1 Coríntios capítulo 11. Isso aqui é uma das coisas que dá mais polêmica. Quer ver? O título lá em cima tá assim, 1 Coríntios capítulo 11.
Como as mulheres devem se apresentar na igreja? Presta atenção nisso aqui, ó. Quando você analisa os pontos do texto, você pede ao Espírito Santo que ilumina as coisas, fica mais claro, ó. Quer ver? Eu vou começar aqui, ó. Olha o verso de número 5. Presta atenção. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, como se estivesse raspada, né? Portanto, se a mulher não cobre com o véu, tosqueia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. Tá dando a impressão aqui que Paulo está dizendo o seguinte, né? Que a mulher que está orando ou está profetizando com a cabeça descoberta, ela está desonrando a sua cabeça. E na cabeça dela deve ter sinal de podério, por causa dos anjos. Aqui dá a impressão que é para todas as mulheres usar o véu, né? Só que quando você começa a avançar um pouco mais para frente, olha o que vai acontecer. Olha lá o verso número 15, no mesmo capítulo. Olha o que vai acontecer. Ó. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe honroso, porque o cabelo foi lhe dado no lugar do véu. Sabe o que isso significa? Que só as mulheres que estavam com a cabeça raspada ou com um outro sinal de coisa na cabeça, essas mulheres foi dado a questão de usar o véu. Só que as mulheres que estavam com o cabelo comprido, não foi dada essa ordem para elas. Agora, olha que coisa interessante. Quando o apóstolo Paulo começa o ministério dele, você vê que ele escreve as cartas por etapas. Você vê isso aqui sendo aplicado em Romanos? Em Gálatas. Você percebeu que isso foi numa localidade específica? Numa localidade geográfica específica? Em um tempo específico? Por causa da cultura, do que estava acontecendo naquele lugar específico. E aí sabe o que acontece? Se faz uma gambiarra com um texto desse, pega um negócio desse, coloca como doutrina de salvação fora do seu contexto, fora da interpretação bíblica, vira bagunça. E aí sabe o que acontece? Supimpa, vira um movimento exclusivista, a partir de uma doutrina com a visão errada do texto. Percebeu aí, né? Então, doutrinas gambiarra é desse jeito aí. Pega só as partes que interessam, o resto descarta tudo. Para afirmar aquilo que eles querem, não o que a Bíblia diz. Aí fica fácil, se for para pegar versículo isolamento, para pegar aquilo que eu quero, fica fácil. Eu excluo todo o resto, não procuro saber do que se trata, para quem que era, onde que era que estava tendo esse problema. E aí eu falo, só aqui tá certo, as outras faz tudo errado. Lá eles oram desse jeito, ó. Meu irmão do céu, não faça isso não, em nome de Jesus. Ou falar até mesmo que tem que batizar de novo porque o batismo lá está errado. Irmão, só batismo, só fé. Creu no seu coração, aceitou o Senhor Jesus Cristo, desceu, acabou. Só batismo, só fé, só Senhor. O pessoal fala assim, mas não pode ser batizado assim não. Tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus. Te batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Volta no tempo. O próprio João Batista lá diz assim, está lá no texto, pode procurar na Bíblia que você vai achar. Eu vou batizar vocês com água, mas aquele que vai vir após mim vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Mano, não tem regra para isso não, irmão. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, vai dar no mesmo. É que as pessoas querem ficar inventando moda, querem ficar fazendo gambiarra. E aí sabe o que vai acontecer? Um movimento exclusivista vira aí. Só que tá certo, os outros tá tudo errado. A gente aqui, o certo é orar de joelho, não pode orar em pé, não é? E se a pessoa não tem a capacidade de dobrar o joelho, ela vai orar como? Se a pessoa tá sentada na cadeira de roda, e como é que fica? Vai fazer a pessoa dobrar para poder orar? Será que Deus vai recusar a oração dela porque ela não está orando de joelho? Meu irmão.
favor, né, mano? É tanta coisa. Tá vendo? Isso é ter a compreensão, é saber ter discernimento das coisas, saber ter entendimento. Bom, pode orar deitado, pode orar de joelho. Você pode orar andando em pé. Você pode andar orando, falando no meio da rua. Você está falando com Deus ali, irmão. As pessoas querem ficar inventando moda. Esse negócio de querer fazer um negócio diferente acaba fazendo um movimento exclusivista, faz o negócio virar uma seita, só ali tá certo, o resto tá tudo errado. E aí começa o perigo das distorções bíblicas, acontece a partir desse princípio. Bom, já citei um exemplo bíblico, né? Tem tantos outros exemplos bíblicos que podem ser citados aí. Eu vou deixar no comentário do vídeo uma lista das doutrinas fundamentadas nas Bíblias, né? Com versículos e capítulos de doutrinas da salvação. Eu vou citar algumas principais, né? Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, ela vai entrar para uma denominação para congregar. Conforme ela for frequentando, ela vai ver o modo que as pessoas se vestem, o modo que as pessoas falam, reagem. E quem vai fazer essa transformação na vida da pessoa não é eu empurrando para ela. É através de eu orando e orientando ela, e o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela. Ela recebeu o ensinamento, já foi avisada? Bom, só parte você já fez. Cuidar da ovelha, fala. Não ficar empurrando para a pessoa, querendo enfiar água lá abaixo dela. Não, tem que ser desse jeito. Se não aceitar assim desse jeito, a pessoa vai falar, eu nunca mais volto aqui. Tomar cuidado com isso aí. Como é que eu faço para me saber se eu estou numa seita ou não? Veja se tem escola bíblica dominical, veja o que está sendo ensinado. Eles estão ensinando você a combater as heresias, a combater as falsas doutrinas. Está sendo ensinado isso para você? Está sendo ensinado as doutrinas da salvação, como reagir, como conversar. Já teve uma experiência particular? Fala, Deus, o Espírito Santo realmente está habitando em mim? O que o Senhor diz? Porque eu descobri uma coisa muito forte, viu? Eu descobri uma coisa assustadora. Que é possível estar numa denominação e o Espírito Santo não está na pessoa. Ela não pode acontecer o fato dela não estar selada. Você sabia que dá para congregar no nome do Senhor Jesus Cristo sem a atuação do Espírito Santo? Não sabia não? Pois é, aquelas denominações que ensinam as heresias ou até mesmo atacam a divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Que tem lugar e é assim, viu? Tem lugar e é assim que a Bíblia dessa galera aí é adulterada. Por isso que eu falei para você, é um perigo. Dá para se congregar sem o Espírito Santo, sem Jesus estar lá. Dá para falar de Jesus sem Jesus estar no meio. Para saber se você está com o Espírito Santo ou não é através de oração, tendo uma vida particular. Olha o que você produz, pronto. Simples assim. Você se comporta como fora da denominação? É só você olhar para você mesmo. Começa a falar com Deus. Eu falo, Deus, eu não sei se eu estou muito bem, o que o Senhor está achando das minhas atitudes. Eu não sei se eu estou dando um bom testemunho. É uma coisa particular entre você e Deus. Deus vai mostrar para você. Você acha que Deus vai deixar você sem resposta? Deus não quer que ninguém vá para o inferno, não. Então tem que tomar cuidado com isso aí. E tomar cuidado principalmente com os ensinamentos. Questiona, assim. Vai lá, faça pergunta. Fundamental, pergunta para Deus em oração. Ó Deus, ó, fui falar disso e isso para mim. O que o senhor acha? Tá certo isso aí? Como é que fica isso aí? Você não cair na falácia de pessoas.
Porque infelizmente tem alguns líderes por aí, não são todos não, tá? Que não aceita ser questionado não. Olha o perigo. Tem que questionar sim. Não fala, tá certo isso aí, tá ensinando. Procurar estudar a localidade ali para ver o que estava acontecendo também. Porque tem coisas que tá em um trecho da Bíblia e não tá em outro. Tem que se atentar para isso aí. Senão muitas vezes você tá vendo um ensinamento ali, você tá falando, esse aí é o homem de Deus. O homem de Deus não se conhece por causa da pregação ou por causa dos dons, não. Por causa do comportamento, é o modo que ele trata as pessoas, dentro e fora da denominação. Mas não sabia não? Pois é, né? Só conversar com Deus. Começa a perguntar para ele, ó Deus, e aí? Vê a importância de estudar as escrituras? E aí você não cai nessas armadilhas por aí. Também? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tomar cuidado com a seita, tomar cuidado com esse negócio aí. Senão depois você entra numa fria. E aí passa aí depois, migão. Tem pessoas que saem e se dá bem. Acaba encontrando o caminho da verdade. Senão se tá num lugar desse, né, você acaba deixando você doente, você vira um religioso. Fica só da boca pra fora. Aí não tem transformação de vida. Não tem uma pregação ali contra o pecado, né? Contra as coisas erradas e tal. Não tem um ensinamento bíblico, não tem um culto de doutrina, de preferência. Esse culto de doutrina é um dos melhores que tem. Exposição bíblica, exposição do texto. Outras referências que faz parte daquilo ali, né? Para formar um contexto. É isso. Então lembre-se, Jesus é o suficiente e a Bíblia é o suficiente. Você não precisa mais nada do que isso. E tem que congregar, viu? Tem que congregar. Esse negócio de ovelha falar assim, eu não vou na igreja não porque eu sou a igreja. Ixi, a igreja é constituída por um conjunto de pessoas. Nem a ovelha que a ovelha anda fora do rebanho. Como é que uma pessoa vai falar assim, eu não preciso? E pode parar com esse negócio aí, viu? Não vai nessa onda não, viu? Um salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Vou só recitar um versículo da Bíblia que Jesus diz assim, ó. E há de ser que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se parar de perseverar, significa o quê? Que se perde. Amém? Deus abençoe. Já estou até com sono já.